Deixe-me dizer-lhe algo. Stendhal viu, muito antes da era dos filtros do Instagram, das aplicações de encontros e do carrossel, infinito de afeto temporário. Ele viu que o amor, na sua forma mais perigosa, muitas vezes não passa de uma ilusão cintilante, uma bela mentira que confundimos com a verdade. Ele chamou a isso de cristalização, aquele processo em que pegamos num ramo vulgar e, na escuridão de uma mina de sal, o cobrimos de cristais até que ele brilhe como um diamante. Mas por baixo continua a ser apenas um ramo. E não é exatamente isso que tantos homens vivenciam hoje? Você conhece uma mulher, ela inunda-o de atenção. Ela diz palavras que perfuram a sua alma, como se tivessem sido criadas só para si. Você acredita que ela o vê. Acredita que o amor dela é puro. Mas e se eu lhe dissesse que muito do que você chama de amor é performance, uma projeção, uma história que ela conta a si mesma e a si, até que já não pareça real o suficiente para ela continuar a fingir? Esta é a verdade brutal. As mulheres muitas vezes fingem amar, porque o amor, para elas, não está enraizado na permanência, mas na emoção do momento. Quando ela lhe diz que o ama na segunda-feira, pode ser verdade. Quando na sexta-feira lhe diz que já não sente o mesmo, isso também pode ser verdade, porque a verdade dela não está ancorada no que é, mas no que se sente. E a performance do amor, os sorrisos, as declarações, os sussurros noturnos, é menos sobre si e mais sobre sustentar a sua própria fantasia. Stendhal avisou-nos que as pessoas, especialmente no amor, tendem a ver não o que está lá, mas o que desejam desesperadamente ver. E assim que o brilho se desvanece, assim que a fantasia se quebra, ela vai deixá-lo de pé na realidade, enquanto corre para perseguir a próxima história, que a faça sentir-se viva novamente. Você vê isso em todo o lado hoje. As redes sociais transformaram a cristalização em uma arma. Uma mulher publica uma foto com o namorado, o marido, o seu para sempre, não porque esteja ancorada na verdade, mas porque quer que o mundo e ela própria acreditem na história que está a representar. Mas assim que os aplausos se calam, assim que a dopamina desaparece, a performance torna-se mais difícil de manter. Ela começa a ressentir a realidade por não corresponder à fantasia que criou. E a quem ela culpa? A si, o homem que pensou que o eu te amo dela era eterno, quando sempre foi apenas temporário. Stendhal expôs isto há séculos, e, no entanto, os homens de hoje ainda ficam chocados quando a máscara cai, ainda chocados quando percebem que a mulher que um dia jurou que nunca o deixaria estava apenas a fingir acreditar nas suas próprias palavras naquele momento. E aqui está a parte devastadora, que a maioria dos homens nunca quer encarar. Fingir amar nem sempre é malicioso. Muitas vezes, ela nem sabe que está a fingir. Ela acredita nas suas próprias ilusões. Ela convence-se de que a fantasia que está a construir é real, até que já não sustenta as suas emoções. É por isso que tantos homens são apanhados de surpresa quando uma mulher diz: "Eu já não sinto o mesmo". Você pensa que ela mentiu, pensa que ela o manipulou, mas no mundo dela, ela estava a ser honesta, tanto quando o amava, como quando deixou de o amar, porque no mundo dela, o amor não é um voto inquebrável, é um estado de espírito, uma faísca, uma sensação fugaz. E o que é mais assustador do que basear a sua vida no afeto de alguém que trata a verdade como o tempo, mudando sempre que o vento sopra? Quantas vezes você ouviu uma mulher dizer a um homem: "Tu és tudo o que eu sempre quis", apenas para o ver descartá-lo como se fosse o jornal de ontem, no momento em que as suas emoções mudaram? Stendhal dir-lhe-ia que é porque ela não amava o homem. Ela amava a imagem que construiu dele na sua imaginação. Ele chamou a isso a perigosa alquimia do coração, quando a realidade comum é vestida com camadas de fantasia
até parecer divina, mas no momento em que o disfarce se quebra, no momento em que ela vê as falhas que sempre estiveram lá, ela recua em desapontamento, não porque o homem mudou, mas porque a fantasia se quebrou. É por isso que os homens são tantas vezes apanhados de surpresa. Você deu-lhe a sua lealdade, o seu tempo, o seu trabalho árduo, pensando que ela valorizava o seu eu real. Mas e se ela sempre esteve apaixonada apenas pela versão de si que pintou na sua mente? Um homem que nunca se cansa, nunca está ocupado, nunca falha, nunca fica aquém? E quando chega o dia em que você não consegue corresponder a essa ilusão, quando a sua realidade colide com o sonho dela, o amor dela evapora-se e ela deixa-o a perguntar-se se alguma vez foi real. E aqui está o toque final. Ela pode até chorar quando se vai embora. Ela pode lamentar o fim do que vocês tiveram. Mas não confunda essas lágrimas com lealdade. Não são por si, são pela morte da sua própria fantasia. Ela está de luto pelo sonho, não pelo homem que esteve ao seu lado. Stendhal revelou isto nos seus próprios escritos, que o amor muitas vezes nos cega com um brilho que confundimos com a verdade, quando é apenas o cintilar da ilusão. E se os homens não entenderem isto, confundirão para sempre a performance de amor de uma mulher com a realidade do próprio amor. Agora, vamos trazer isto para o mundo de hoje. Olhe para as relações modernas. As mulheres são criadas com comédias românticas, contos de fadas, casais selecionados do TikTok, histórias de amor do Instagram. Elas são bombardeadas desde a infância com a ideia de que o amor são fogos de artifício, borboletas constantes, paixão sem fim. E assim, quando um homem entra na vida delas, elas não o medem contra a realidade, mas contra um guião impossível. Se você não corresponder ao estilo de vida do bilionário, às palavras do poeta, ao carisma da estrela de rock, ela silenciosamente diz a si mesma: isto não é amor. Não porque você seja inadequado, mas porque a realidade não consegue competir com a fantasia. E em vez de questionar o guião, ela convence-se de que as suas emoções são a verdade. É assim que o fingimento começa. Ela age como se tivesse encontrado o tal, mas por baixo está a perseguir o sentimento, não o homem. É por isso que tantos homens se sentem enganados. Num momento, ela é a sua maior apoiante, dizendo-lhe que você é o seu para sempre. No seguinte, ela está distante, distraída, a percorrer o telemóvel, já a alimentar a sua imaginação com novas possibilidades. E você fica a perguntar: como pudeste amar-me ontem e não hoje? A resposta é que ela não parou de representar um papel. O papel é que deixou de lhe parecer certo. Stendhal expôs isto há séculos, e os homens ainda não perceberam. A verdade brutal: você não está em competição com outros homens. Você está em competição com a imaginação dela. E não importa o quão forte, rico ou atencioso você seja, nunca poderá satisfazer plenamente uma fantasia que se reescreve constantemente. Os homens de hoje estão mais confusos do que nunca, não porque as mulheres mudaram, mas porque as ilusões se multiplicaram. Stendhal viu em 1822, quando escreveu sobre a cristalização, como o coração humano pega num único gesto, numa pequena gentileza, e o transforma em prova de devoção eterna. Agora, imagine esse mesmo instinto amplificado pela cultura moderna. Uma mulher recebe uma mensagem sua de manhã, um simples boa sorte hoje, e de repente ela diz a si mesma que você é a sua alma gêmea. Mas amanhã, quando você não envia uma mensagem com a mesma energia, ela diz a si mesma que você deixou de a amar. É assim que a ilusão é frágil. Precisa ser constantemente alimentada. E quando não o é, ela convence-se de que a história terminou.
É por isso que tantos homens sentem que nunca conseguem fazer o suficiente. Não importa o quanto você provê, o quanto sacrifica, o quanto dá, nunca é permanente. Porque o que ela realmente ama não é você. É a história que está a viver na sua cabeça. E se a história fica aborrecida, se o guião já não a excita, ela reescreve-o sem aviso. É por isso que você já viu mulheres que um dia juraram que nunca o deixariam desaparecerem de repente nos braços de outro. Não é traição na mente dela, é continuidade. Ela está apenas a editar a sua fantasia. Stendhal dir-lhe-ia que os homens são especialmente vulneráveis a esta ilusão, porque projetamos permanência onde só existe performance. Um homem ouve "eu te amo" e acredita que é um voto. Uma mulher diz "eu te amo" e muitas vezes acredita que é um momento. Dois mundos a colidir. E quando o momento termina, o homem sente-se traído, enquanto a mulher se sente justificada. É por isso que se vêem tantos homens destroçados a vaguear, a perguntarem-se como falharam, quando, na verdade, nunca tiveram uma hipótese contra uma realidade mutável que nunca esteve sob o seu controlo. Sejamos claros, nem toda a mulher tenciona enganar. Algumas acreditam genuinamente nas suas próprias palavras. Quando ela lhe diz, "Eu nunca te deixarei", ela acredita nisso enquanto o diz, mas a sua convicção está amarrada ao fogo dos seus sentimentos. E os sentimentos, meu irmão, são como as estações do ano. Mudam, quer queiramos, quer não. Stendhal viu isto e avisou que a maior tragédia é quando os homens confundem o brilho da paixão com a solidez da verdade. A paixão é inebriante, mas evapora-se como perfume no ar. A verdade, no entanto, não é aquilo em que a maioria das mulheres vive quando declara amor. E aqui está a pílula mais difícil de engolir para os homens. Quando ela finge amar, não está necessariamente a mentir. Ela está a desempenhar o papel que parece certo na sua história naquele momento. Assim como uma atriz pode chorar lágrimas reais num papel que não vive de verdade, uma mulher pode sentir emoções genuínas numa performance que não vai durar. Esse é o perigo que Stendhal expôs, que o amor, especialmente nas mulheres, pode ser mais teatro do que realidade. E se você, como um homem, não conseguir ver a cortina, confundirá a peça com a vida real. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você ignorou os sinais de alerta porque as palavras dela eram bonitas demais para questionar? Quantas vezes silenciou os seus instintos porque o afeto dela parecia tão real? Isso é cristalização. Você está a cobrir as falhas dela com diamantes na sua imaginação, enquanto ela está a cobrir as suas emoções com palavras que você confunde com votos. E quando a cortina cai, você fica a olhar para a madeira crua por trás do brilho, a perguntar-se como não viu antes. O mundo que Stendhal descreveu só se tornou mais ruidoso, mais brilhante e mais enganador. No tempo dele, as ilusões eram criadas na mente, moldadas pela imaginação. Hoje, elas são transmitidas em telas, multiplicadas 1000 vezes, polidas por filtros e reforçadas por milhões de estranhos a clicar no botão de gosto. É por isso que as mulheres modernas são mestres em fingir amar, porque a performance já não é só para si, é para a audiência. Ela não quer apenas sentir a história, ela quer que o mundo também acredite nela. Pense no casal do Instagram que publica uma foto sorridente no dia anterior à sua separação. Pense na mulher que escreve longas legendas sobre como o namorado mudou a sua vida apenas para apagar todas as publicações um mês depois, como se ele nunca tivesse existido. Isso é a cristalização de Stendhal em tempo real, a fantasia pintada em cores vivas, e depois descartada quando a realidade se intromete. E os homens que levam essas palavras à letra tornam-se vítimas de uma história que nunca esteve sob o seu controlo.
É por isso que as relações parecem tão instáveis hoje. Você pode estar a derramar a sua alma por uma mulher, pensando que ela é a sua parceira, quando na realidade ela está a desempenhar um papel. Você é o capítulo dela, a reviravolta na trama, a sua cena emocionante. E quando a cena perde a faísca, ela edita-o sem remorsos. Não porque seja má, mas porque a ilusão requer novidade constante. No mundo dela, estabilidade parece morte, previsibilidade parece fracasso, e por isso ela persegue a próxima história, acreditando cada vez que, desta vez, é finalmente real. Stendhal avisá-lo-ia que os homens não são destruídos pelas ilusões das mulheres, mas pela sua recusa em vê-las como ilusões. Você quer acreditar nas palavras dela porque elas o acalmam. Você quer acreditar no afeto dela porque cura as suas feridas. Mas um homem sábio deve olhar para além da performance. Ele deve ver se as ações dela se alinham com a verdade, não apenas com seus humores, porque as palavras podem ser belas mentiras, mas a consistência nunca finge. E é aqui que a maioria dos homens erra. Eles tentam competir com a fantasia, compram mais presentes, enviam mais mensagens, sacrificam mais de si mesmos, na esperança de manter a performance dela viva, mas quanto mais você dá, menos ela o respeita. Por quê? Porque no momento em que você começa a dançar para a ilusão dela, você deixa de ser um homem da realidade. Você torna-se um ator secundário na história dela, um personagem que ela pode reescrever ou apagar. E nenhuma mulher ama verdadeiramente o homem que abandona a sua própria verdade apenas para a manter entretida. A coisa mais perigosa que um homem pode fazer é confundir performance com permanência. Quando uma mulher finge amá-lo, nem sempre é por malícia. Às vezes, ela própria está envolvida no guião. Ela acredita nas borboletas, no riso, nas longas conversas à meia-noite e convence-se de que isso deve ser amor. Mas aqui está a chave. Ela está apaixonada pelo sentimento, não pelo homem. E quando o sentimento se desvanece, ela retrai-se. Não porque você falhou, mas porque a performance já não sustenta a sua imaginação. É aqui que os homens colapsam. Em vez de reconhecerem a peça pelo que ela é, eles internalizam a retirada dela como culpa sua. Dizem a si mesmos: eu não devo ser suficiente, tenho de me esforçar mais, tenho de comprar mais, dar mais, tornar-me mais. Mas Stendhal tê-lo-ia olhado nos olhos e dito a verdade. Nenhuma quantidade de esforço pode manter uma fantasia viva quando a intérprete perdeu o interesse. É como tentar segurar fumo com as mãos. Quanto mais forte você aperta, mais rápido ele escapa. Os homens continuam a cair nesta armadilha porque estamos programados para ancorar as palavras na verdade. Quando um homem diz, eu te amo, ele quer dizer isso como um contrato. É uma promessa, um voto. Ele espera que tenha peso, mas quando muitas mulheres dizem as mesmas palavras, é muitas vezes um espelho do seu humor presente. É sincero no momento, mas não carrega nenhuma garantia. No momento em que o humor muda, o mesmo acontece com o significado. E é por isso que tantos homens ficam em ruínas apegados a palavras que se dissolveram no segundo em que foram ditas. Você precisa de entender isto. As mulheres vivem em narrativas, os homens vivem em realidades. Ela pode reescrever o guião 100 vezes antes de admitir que a peça acabou, mas um homem não se pode dar ao luxo de construir a sua vida sobre reescritas. Se você amarrar a sua identidade à história dela, você também será reescrito, de herói a vilão, de salvador a fracasso, de tudo o que ela queria a nada do que ela precisa. E a tragédia? Você nunca mudou. Apenas a fantasia dela mudou. O aviso de Stendhal é claro. As ilusões sempre trairão aqueles que as tratam como verdade. O homem que sobrevive não é aquele que dança para os aplausos dela,
mas aquele que se recusa a confundir teatro com realidade. Você deve ser o crítico, não a audiência. Você deve olhar para além das luzes do palco, para além do guião, e perguntar-se: a lealdade dela permanece quando os holofotes se apagam? A devoção dela mantém-se quando a emoção desaparece? Porque qualquer mulher pode amar na paixão. Poucas conseguem amar na paciência. A visão de Stendhal é mais contundente hoje do que nunca. Vivemos numa era em que o amor se tornou descartável, onde o ghosting é o novo adeus e onde as promessas se dissolvem no momento em que deixam de ser excitantes. Quantos homens investiram anos numa mulher apenas para a ver desaparecer da noite para o dia sem explicação? Quantos deram lealdade a alguém apenas para descobrir que ela já estava a preparar o seu próximo capítulo com outro? Isto não é um acidente. É o resultado inevitável de um amor construído sobre ilusões. Fingir é fácil no início, sorrisos são fáceis, paixão é fácil, confissões noturnas são fáceis, mas a realidade tem peso. Exige consistência, esforço, paciência. E quando a realidade chega, a ilusão estilhaça-se. É aí que tantos homens se veem descartados, não porque falharam, mas porque conseguiram expor a realidade. Stendhal avisou que criamos deuses a partir de mortais quando nos apaixonamos. Convencemo-nos de que cada gesto é prova de devoção eterna, quando, na verdade, é muitas vezes apenas o brilho da projeção. Hoje, as mulheres são ensinadas desde a infância a esperar magia, fogos de artifício, borboletas, romance sem fim. E quando a vida inevitavelmente traz silêncio, estresse ou fadiga, elas entram em pânico. Dizem a si mesmas que o amor morreu, quando na verdade ele nunca foi construído sobre nada de sólido. Olhe para os encontros modernos. As aplicações transformaram as relações em audições intermináveis. Cada homem é um candidato para a imaginação dela, um substituto, até que a próxima faísca apareça. Uma mulher pode dizer-lhe que nunca se sentiu assim antes e ser sincera, até se sentir da mesma forma por outra pessoa um mês depois. E você, deixado com as cinzas das promessas dela, pergunta-se se alguma coisa que ela disse alguma vez foi verdade. A resposta cruel é esta: foi verdade para as emoções dela, mas não para a realidade. Essa é a armadilha. Os homens tomam a verdade emocional como verdade absoluta. As mulheres tomam a verdade emocional como verdade momentânea. As duas não são a mesma coisa. Ela pode dizer-lhe com lágrimas nos olhos que nunca o deixará e acreditar nisso naquele instante, apenas para o abandonar mais tarde, sem se sentir uma mentirosa, porque no mundo dela o guião simplesmente mudou, e é por isso que os homens devem despertar. Você não se pode proteger exigindo mais palavras, apegando-se a declarações ou perseguindo os seus humores. Você protege-se ao ancorar a sua vida na realidade, não na performance dela, ao observar ações, não ao ouvir promessas, ao perguntar: ela permanece quando a faísca se apaga ou ela desaparece no momento em que a cortina cai? O que Stendhal expôs não se destina a fazer os homens odiarem as mulheres. Destina-se a fazer os homens verem com clareza, a despir as ilusões, para que você pare de entregar a sua alma a performances que nunca foram escritas para durar. Clareza é força. Quando você percebe que muitas mulheres não amam você, mas sim a fantasia de você, algo muda por dentro. Você deixa de precisar das palavras dela para o validar. Você para de perseguir os humores dela, na esperança de que permaneçam favoráveis. Em vez disso, você constrói a sua vida sobre o que é real, a sua disciplina, a sua visão, o seu propósito. E a ironia é esta: quando você para de depender das mulheres para confirmar o seu valor, torna-se mais magnético do que nunca, porque a autenticidade
não pode ser fingida. Homens que veem através da ilusão não são frios ou sem amor. São simplesmente imunes à lisonja. Eles não se derretem com um "tu és o meu tudo", porque sabem que isso pode não significar nada amanhã. Eles não desmoronam quando ela se retrai, porque nunca confiaram cegamente no afeto dela. Estes homens estão ancorados e as mulheres testam-nos constantemente, não porque odeiem a sua força, mas porque ela as aterroriza. Um homem que não pode ser controlado por ilusões é o homem mais raro de todos. A cristalização de Stendhal explica por que isto é tão difícil. Tanto homens como mulheres querem acreditar no brilho. Queremos vestir a realidade de beleza até que nos segue. Mas o homem sábio resiste a essa tentação. Ele vê as falhas, as inconsistências, as contradições e aceita-as como parte da verdade. Ele não decora mentiras com diamantes. Ele não confunde performance com permanência. E por causa disso, ele sofre menos e perde menos. O que é que isto significa na prática? Significa que você observa os padrões dela, não as suas proclamações. Significa que você repara em como ela o trata quando o mundo não está a ver, não em como ela age quando os amigos ou seguidores dela estão por perto. Significa que você presta atenção se ela cresce consigo no silêncio ou se apenas representa consigo nos holofotes. Estes são os marcadores da verdade. Todo o resto é teatro. E é aqui que a maioria dos homens falha. Eles anseiam que a encenação seja real e por isso fecham os olhos para as fissuras, ignoram as inconsistências, as contradições, os sinais silenciosos de que o coração dela pertence a outro lugar. Preferem habitar a fantasia a enfrentar a verdade. Mas as ilusões, invariavelmente, colapsam, e o homem que a ela se apegou é quem mais sofre com a queda. Um dos maiores perigos para o homem moderno não é apenas se apaixonar pela fantasia de uma mulher, mas abandonar a própria realidade para habitar a dela. É assim que homens fortes se tornam fracos, não por terem perdido a força, mas por a terem trocado pela aceitação no sonho de outra pessoa. Pensem como tudo começa. Ela o pinta como seu salvador, seu homem perfeito, o seu tudo. E a sensação é boa. É inebriante ser adorado dessa maneira. Então você mergulha de cabeça. Você suprime suas arestas, silencia sua ambição, flexibiliza seus limites. Tudo para manter vivo esse sentimento. Mas é aqui que reside a tragédia. No exato momento em que você renuncia à sua realidade para atuar no roteiro dela, você deixa de ser o homem que ela um dia admirou. Você não foi escolhido pela sua capacidade de se moldar. Você foi escolhido por ser real. E no instante em que você abandona essa autenticidade, a encenação desmorona. É por isso que tantos homens acabam odiados pelas mesmas mulheres, por quem tudo sacrificaram. Ela talvez nunca diga em voz alta, mas o respeito se perde no momento em que você trai a si mesmo. A ilusão não sobrevive quando você se curva demais, pois o roteiro exigia um herói, não um servo. O que ela desejava não era a perfeição, mas a estabilidade. Alguém que pudesse permanecer firme, mesmo quando as emoções dela rugissem como tempestades. Ao abdicar disso, ao descer do trono, da sua própria realidade, você se torna descartável. A sabedoria de Stendhal ecoa aqui com uma precisão assombrosa. Ele descreveu como os homens adornam suas amadas com virtudes inexistentes, confundindo projeções com a verdade. No mundo moderno, porém, o inverso ocorre com a mesma frequência. Os homens se adornam com máscaras para se encaixar na fantasia dela e, nesse processo, destroem a essência que os tornava, em primeiro lugar, desejáveis. O amor que nasce de ilusões não perdura, pois ilusões são frágeis.
No momento em que a realidade se impõe, a fantasia se dissolve. Observe o ciclo dos relacionamentos modernos. Não se trata apenas de mulheres que fingem amar. Trata-se de homens que fingem ser quem não são, apenas para manter a encenação. E nesse ciclo vicioso, ambos saem despedaçados. Ela parte por se sentir insatisfeita. Ele desmorona por ter se perdido ao tentar realizar um sonho que não era seu. E o que resta? Duas almas exaustas por uma performance que nenhum dos dois pôde sustentar. É aqui que reside o poder. O homem que se recusa a encenar não pode ser enganado. Ele pode até perder mulheres que buscavam apenas uma fantasia, mas ganha algo infinitamente mais valioso: clareza. Ele sabe quem é, sabe no que acredita e se recusa a trocar sua realidade por um afeto temporário. E é isso, ironicamente, que o torna inabalável. Num, mun- Num mundo onde tantos outros desmoronam. Se esta mensagem ressoou em você, não aguarde para si. Compartilhe-a com os homens que precisam ouvi-la, com aqueles que ainda estão cegos pela ilusão, com os que tentam transformar uma encenação em algo permanente. Todo homem merece a clareza revelada por Stendhal, a liberdade que surge quando se deixa de perseguir um amor de fachada para construir uma vida alicerçada na verdade. Portanto, dedique um momento, curta este vídeo, inscreva-se no canal e junte-se a este movimento crescente de homens que se recusam a ser iludidos. E se você deseja ir mais fundo e me ajudar a continuar criando conteúdo que desperta consciências, o link para apoio está na descrição. Cada gesto conta. Juntos, faremos com que mais homens jamais voltem a se perder na fantasia de outra pessoa.